Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Para o programa de hoje, reunimos várias iniciativas legais na área da educação, ações e projetos desenvolvidos na linha de frente das escolas. A gente inicia falando de educação inclusiva, na qual o ponto de partida é considerar um conceito amplo de diversidade humana. E aí a gente precisa incluir todas, eu vou repetir, todas as crianças e adolescentes, respeitando e valorizando as especificidades de cada indivíduo. A concepção da educação inclusiva ainda está ganhando corpo, mas o Educa Floripa tem conhecido muitas ações interessantes nas unidades da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Uma delas vem da Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza. A educação inclusiva traz um olhar mais amplo, voltado para a igualdade de oportunidades entre os estudantes e a valorização das diferenças humanas. Uma de suas bases é garantir que todos tenham acesso à formação escolar num mesmo ambiente, não mais segregando estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, a educação inclusiva não deve ser confundida com educação especial, embora a contemple. A educação inclusiva, na verdade, é uma grande área onde engloba a educação especial e outras áreas dentro da educação. Por exemplo, a educação inclusiva, ela engloba a educação especial, educação de gênero, a educação étnico-racial, ou seja, história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, falar da educação especial é falar de uma área isolada que está dentro da educação inclusiva. Segundo o diretor da Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza, um espaço que já nasceu com o DNA da inclusão, a escola inclusiva acolhe todos os alunos independentemente das diferenças e nela são desenvolvidas práticas que contemplem as diversidades, um movimento que envolve os estudantes e os professores. A gente tem uma preocupação muito grande nessa questão, até mesmo porque a perspectiva do contexto educacional da EBM Zuma, ela está documentada, amparada pelo nosso PPP, né, que por sinal já foi aprovado recentemente pela Secretaria Municipal de Educação. A nossa escola é uma escola nova, ela foi inaugurada assim no mês de março, e demos início com os nossos estudantes no dia 2 de maio, né? Só que já vindo dentro dessa perspectiva mesmo, de uma formação cidadã, de uma educação cidadã, né? Então a gente busca sim discutir os diversos campos, não só com os professores, mas também com os nossos estudantes. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, ela traz a perspectiva da formação continuada, que também é chamada de formação descentralizada. Isso porque a formação centralizada é aquela formação que acontece lá no SEC, é uma formação dada pelo município. A descentralizada, que também é uma formação continuada, ela se desenrola, se desenvolve dentro do contexto escolar, ou seja, em uma reunião pedagógica ou até mesmo no chamamento do profissional na sua hora de atividade para leitura, discussões e debates dentro do contexto pedagógico. Nós entramos em recesso no mês de julho, retornamos no dia 1º de agosto e no dia 5 de agosto, conforme o nosso calendário escolar, nós tínhamos a nossa reunião pedagógica integral. Então a gente leu, discutiu, trabalhou, debateu e para que a gente possa sempre melhorar cada vez mais as nossas praxes pedagógicas no nosso cotidiano. Vocês também têm práticas dentro de sala de aula? Isso, essas práticas dentro da sala de aula, elas acontecem simplesmente observando o cotidiano da turma, no contexto geral,
e o cotidiano de cada estudante. Que na verdade, o que é que acontece? A gente, enquanto profissionais da educação, a gente tem que ter a consciência de que um aluno ele está inserido em uma sala de aula onde existe o coletivo, porém existe esse individual. Então, é uma observação mais aprofundada de que maneira se trabalhar, buscando atingir a cada indivíduo dentro da sua especificidade. Para saber se uma escola está no caminho certo de uma educação inclusiva, é preciso considerar, entre outras coisas, 5 principais norteadores. Primeiro, toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Segundo, toda pessoa aprende. Terceiro princípio, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Quarto princípio, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Quinto e último princípio, a educação inclusiva diz respeito a todos. Para Helenilson Bonfim, na prática, a construção dessa tão sonhada educação inclusiva é contínua e permanente. Quando eu recebi o convite, assim, a primeira reação que eu tive foi simplesmente chorar, né? Ou seja, eu fiz o que os bebês geralmente fazem, né? E isso eles aprendem muito bem, que é uma maneira de comunicação inicial. Eu chorei, fiquei muito emocionado, mas juntamente com a responsabilidade de construir uma escola com esse viés, com essa perspectiva. Dizer que é fácil, não é. Mas por que não é fácil? Não é fácil porque todos os dias a gente precisa estar buscando, estar lendo, se aperfeiçoando, porque nós nunca estaremos prontos e acabados. A gente sempre precisa estar em busca de algo novo. E é essa busca que nos alimenta, porque a gente não sabe tudo, né? Mas que assim, eu sinto muito orgulho, sinto. Isso é o início. Ainda virão, assim, várias ações. De um longo trabalho. De um longo trabalho, com toda certeza. Muito obrigada. Não tem de quê. A parceria entre escolas da rede municipal e diferentes institutos tem ajudado a alavancar projetos que conectam estudantes a novas possibilidades. Essa relação abre um leque de possibilidades e experiências que ajudam a melhorar não só o aprendizado dos alunos, mas a educação como um todo. E é isso que encontramos na Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva. A escola é mesmo celeiro de boas ideias, ambiente motivador do pensamento crítico, espaço que desde cedo estimula o questionamento, mas também aponta caminhos para encontrar as respostas. Esses grupos são prova disso. Eles participaram de uma iniciativa onde os estudantes foram estimulados a pensar sobre problemas e trazer alternativas de soluções. Regina, como é que acontece esse projeto que já está na 2ª edição? Então, o Instituto Nexera ele propõe para as escolas um desafio, que o nome é Desafio Conexão Jovem, né, do projeto. O desafio é que os estudantes levantem problemáticas que eles encontram na comunidade ou na escola e tragam alternativas de solução para essa problemática. Assim, os estudantes desenvolvem os projetos, escrevem os projetos, né? E apresentam depois para a gente verificar como que foi a solução que eles encontraram dessa problemática. E o que os alunos levantaram como problemas e que soluções eles trouxeram? Consegue citar alguma para a gente? Então, eles trouxeram várias problemáticas da questão de saúde mental, da questão do bullying, da questão da educação ambiental, da sustentabilidade também. Bem assuntos assim que são do dia a dia mesmo, da vivência deles, da experiência de escola, da vida em sociedade. A partir do olhar sobre o que poderia ser melhorado na escola, nasceu um projeto voltado para revitalizar os espaços da unidade. O nosso trabalho é sobre revitalização da nossa escola. A gente traz esse projeto com a intuição de melhorar os espaços. A gente é do integral e muitas vezes, que nem na hora do almoço, a gente não tem lugares para ficar com prazer, a gente no máximo senta ou vai para a informática. Então a gente tenta
deixar os lugares mais bonitos, trazer mais coisas para fazer. Outro grupo levou em conta aspectos da própria vivência e desenvolveu um projeto de um aplicativo para esclarecer questões ligadas ao cyberbullying. O cyberbullying também tem trazido muitas coisas emocionais também, como apatia, assim, sentir um pouquinho mais, se oprimir, ter um pouquinho mais de ações depressivas, ter pensamento ruim. Os cyber healers, ele veio para solucionar, para ver se você passa por isso, se você sofre o cyberbullying ou faz isso. Muitas pessoas, elas fazem e não percebem. Elas fazem isso e não pensam antes de agir, não acham, estou passando por isso, ou eu estou fazendo isso. Nosso app vem para isso. É nessa construção de novos conhecimentos que abre-se para esses estudantes um leque de novas experiências. Agora é muito interessante porque esse é o tipo de projeto que não faz parte da grade curricular, digamos assim, não vale nota, né? Não há uma obrigação do aluno participar, mas eles participam e formam grupos por afinidade. Então, isso que foi muito interessante. Os alunos, eles não ficaram fixados em fazer um projeto junto com a sua turma. Eles desenvolveram projetos multisseriados, tem alunos de várias turmas, de vários grupos diferentes e faixa etárias, juntos, porque eles encontraram o mesmo problema, eles enfrentam o mesmo problema. Então, eles juntos desenvolveram soluções para aquilo, né, independente de série, de ano, de idade. Regina, a escola como um todo ganha com esse tipo de projeto. Primeiro, claro, porque amplia o conhecimento desses estudantes, né? Faz com que eles fiquem mais conectados com a realidade escolar, mas também porque surgem mesmo soluções interessantes. Com certeza, isso é o que a gente chama de aprendizagem significativa, né? Porque eles vivenciam alguma coisa e eles tentam buscar alternativas de solução para aquilo que eles estão enfrentando. Então, é dar significado aos conteúdos escolares. Não ficar estagnado ali nas quatro paredes da sala de aula, mas ir colocar a mão na massa mesmo, né? Agora a gente vai falar sobre um movimento que está sendo desenvolvido nas unidades da rede municipal de ensino e que busca criar uma cultura voltada para a segurança. Várias ações estão sendo realizadas neste sentido. Uma delas aconteceu na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, no Rio Vermelho, onde o prédio da unidade foi evacuado em treinamento de prevenção. O simulado de emergência envolveu diversos parceiros e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. A fumaça saindo através da janela era um indicativo de que algo estava acontecendo. Segundos depois, a sirene de incêndio foi acionada. De forma organizada, alunos e professores começaram a deixar as salas. E em poucos minutos, o prédio da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo foi evacuado. Enquanto isso, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal e Defesa Civil chegavam. Até parecia verdade, e a ideia era exatamente essa, que a simulação reproduzisse o máximo possível a realidade, para mostrar como fazer no caso de uma situação de incêndio ou outra emergência. Por isso, antes da simulação, estudantes e profissionais foram orientados e preparados. Quando eu ingressei aqui na Escola Antônio Pascoal Apóstolo, em 2011, nós tínhamos o projeto Bombeiro Mirim. Era um projeto muito bacana, desenvolvia muitas habilidades nas crianças, as crianças adoravam esse projeto. Infelizmente nós perdemos ao longo do tempo esse projeto, em função de espaço físico limitado, cada vez foi limitando mais. Então nós fomos buscar alternativas, e uma das alternativas dessa parceria com o Charles foi de assegurar que as crianças tenham direito à segurança, né? Tanto as crianças, estudantes, quanto os profissionais que trabalham, professores. E a gente entende que a melhor forma de garantir a segurança é sempre a prevenção, nunca remediar, sempre estar prevenido. Eu estava comentando com o Charles nessa semana que no ciclone bomba, por exemplo, de 2020, em julho de 2020,
Se por acaso não fosse período de pandemia, a escola estaria com em torno de 350 crianças dentro da escola. Porque quando deu uma das rajadas mais violentas do vento, que arrancou um quarto do nosso telhado, foi no período da manhã. Então, assim, imagina a sensação que teríamos aqui nessa escola. Então, a gente tem que estar preparado sempre para garantir uma saída segura, tranquila, ordeira, para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente e ninguém tenha nenhum problema, né? Esse tipo de treinamento desenvolve a cultura prevencionista na comunidade escolar e já é uma prática na rotina das escolas e núcleos de educação infantil da rede de ensino. O exercício foi organizado pelo coordenador de prevenção da Secretaria Municipal de Educação, o professor Charles. Charles, como é que é feito o planejamento para realizar uma ação como essa que envolve toda a escola? No primeiro momento, a gente conversa com a direção da escola, com a equipe pedagógica, com os professores e vamos construindo, de uma forma democrática, ouvindo os anseios da comunidade escolar e o que eles necessitam. É um simulado de incêndio, de evacuação, relacionado a tempestades, diferente de cada situação, de cada contexto, nós vamos respeitando e fazendo as parcerias com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, Militar Rodoviária, Polícia Científica e quem quer que seja, esses atores que devem estar presentes na cena, simulando o mais próximo possível uma situação real. Uhum. É só uma simulação, e é uma situação completamente atípica dentro da escola. Vocês passam comunicando os alunos, explicam como funciona, como que tem que ser a saída? Isso, exatamente. A gente conversa em todas as salas de aula, aqui foram 24 falas, semelhantes com as crianças, comunicamos os pais através de bilhete, através de rede social, comunicamos o comércio, que fica ao redor, as outras escolas, unidades de educação infantil e fundamental, para que quando ouvirem as sirenes, quando virem a movimentação do que a gente chama do trem de socorro, não se assuste e não pense que seja uma situação real. Então a gente faz um teatro organizado com toda a comunidade, sendo o mais cauteloso possível. E a ideia é que esses estudantes, os profissionais da unidade saibam como agir se porventura, infelizmente ocorrer uma situação similar. Isso, exatamente. A gente quer desenvolver, em toda a rede, não apenas na rede municipal de ensino, mas em toda a cidade, uma cultura prevencionista, onde as pessoas ou o cidadão saiba o que fazer, para quem ligar, saber o número 193 do Bombeiro, 192 do SAMU, 190 da Polícia Militar, da Guarda Municipal, 153, Defesa Civil, 199, que ele se atente a isso e saiba para quem ligar naquele momento e também como se comportar até a chegada deste profissional de emergência. Charles, vocês já fizeram essa simulação em 8 unidades. A ideia é completar todo o quadro e, inclusive, chegar também aos núcleos de educação infantil, aos NEINs, com crianças pequenas. Exatamente. Já tivemos experiências com núcleos de educação infantil e foram muito positivas, Já atendemos considerável parte das nossas unidades de ensino fundamental e a ideia é até o final do ano a gente alcançar, que todas as nossas unidades passem por esse treinamento. Se não simulado, pelo menos o treinamento para saber como se comportar, adultos e crianças. A gente aprende o tempo todo, não é mesmo? Aliás, se a gente parar para pensar sobre esse assunto, nós vamos perceber que a educação vai para além dos muros e do ambiente escolar. E aí a cidade também pode ser um espaço de aprendizagem. Esse é o seguinte do quadro, é o seguinte de hoje. É o seguinte, a cidade também é uma escola. Como assim? Isso. A cidade, ela é um espaço de aprendizado, onde a prática se faz teoria. As crianças, os jovens, precisam se apropriar dos espaços públicos de uma cidade. Uma cidade precisa ser educadora. Uma cidade precisa ser um ambiente onde as crianças possam andar pela cidade e aprender com a cidade. E esse é o grande desafio de uma escola, de uma creche na educação infantil. Fazer com que as nossas crianças saiam da escola, da creche, visitando
as praças públicas, visitando a nossa ponte Hercílio Luz, visitando os nossos parques, fazendo trilhas, visitando as praias, estudando a geografia, estudando a história de cada local. Então é fundamental que para a educação fazer sentido e significado na vida de uma criança, nada mais do que viver a cidade. Viver a cidade, andar pela cidade, o professor contando a história da rua que a criança está passando e quem é aquela pessoa que dá nome à rua. Quem é esse cidadão? Quem foi Mauro Ramos? Quem foi Felipe Schmidt? Quem foi Virgílio Várzea? Quem foi? Isso é a aprendizagem do mundo real, na vida cotidiana de uma cidade. Quando o professor sai com seus estudantes daquele quadrado da sala de aula, ele faz com que a criança jamais esqueça essa experiência. Quem está me vendo deve lembrar dos seus bancos escolares que no dia que saiu da escola, no dia que fez uma viagem de estudo, no dia que participou de uma atividade ao ar livre, aprendeu demais. E essa jamais ele esquece. Agora, quando ele fica preso nos 4 cantos, nos 4 lados de uma sala de aula, claro que é um ambiente também para aprender e é um ambiente de muito aprendizado. Mas quando ele sai da escola, a partir de uma metodologia, de um projeto estruturado, junto com o professor, junto com os seus alunos, há aquilo que a gente chama de aprendizagem coletiva. Cada uma daquelas crianças vai enxergar e vai ler o ambiente de maneira diferente. E vai compreender, vai ter um aprendizado diferente. E essa disseminação, esse debate entre si gera um novo aprendizado. Então é fundamental que nossas escolas, nossas creches, cada vez mais saiam da escola, saiam da creche para visitar essa cidade que é uma cidade viva, é uma cidade em movimento, se apropriando dos espaços públicos da cidade, espaços de aprendizado. E isso nós, da Secretaria Municipal de Florianópolis, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, temos incentivado muito, porque eu sempre digo, se aprendemos dentro de uma escola, se aprendemos dentro de uma creche, nós aprendemos com mais velocidade, porque o impacto da prática é muito maior quando a gente visita um espaço público. Por isso que visitar um museu, visitar um teatro, visitar uma praça não é apenas uma visita, é uma experiência profunda de aprendizado que essa criança, que esse jovem jamais vai esquecer. Por isso que eu falo, é o seguinte, a educação transforma quando a gente vive a prática cotidiana da nossa cidade. Um abraço, um grande abraço e um beijo no coração. A gente sabe que mesmo com os transtornos causados pela Covid, as aulas continuaram só que no formato à distância e o conteúdo não parou de ser aplicado. Porém, para muitos estudantes, o afastamento acentuou algumas dificuldades já existentes. Por isso, mais do que nunca, as unidades da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis estão observando os estudantes que necessitam de um maior apoio pedagógico. Nossa equipe esteve na Escola Básica Municipal Adotiva Liberato. Por lá, professores do contraturno buscam atividades divertidas para repor e reforçar o conteúdo. Cada estudante tem seu ritmo e no início da jornada escolar, alguns podem enfrentar mais dificuldade no processo de alfabetização, na compreensão das letras, na leitura e na escrita. Outros podem encontrar mais desafios junto aos números, com relação às contas de somar, subtrair, dividir, multiplicar. Para esses estudantes, o período de educação remota que aconteceu por conta da pandemia acentuou as dificuldades e impactou no desempenho escolar. Com o retorno às aulas presenciais, as escolas puderam avaliar de forma mais pontual o impacto do ensino à distância. É fato que muitos estudantes voltaram às salas com atraso na aprendizagem.
Nesses casos, o apoio pedagógico tem sido fundamental para reforçar o conhecimento. Na Escola Básica Municipal Adotiva Liberato, o apoio pedagógico ganhou ainda mais importância. O reforço acontece no contraturno através de ações estrategicamente pensadas para unir diversão e conhecimento. A ideia é trazer atividades divertidas com tarefas dinâmicas que fogem à rotina da sala de aula, mas sem perder de vista o aprendizado. Daniele, essas atividades do apoio pedagógico, elas buscam justamente estimular esses alunos a evoluírem, né? Sim. O que vocês fazem durante essas atividades? Então, assim, após a pandemia, nós percebemos uma defasagem muito grande na questão do aprendizado, numeramento e letramento, né? Então, nós trabalhamos aqui esses dois, mais os outros eixos, né? Que tudo engloba o numeramento e o letramento, mesmo através de outras informática, ciências, né? Então nós temos crianças aqui de 8, 9, 10 anos, de 4º e 5º ano. Certo. Porque a escola, ao 5º ano, ela já vai para outra unidade. Então nós queremos trabalhar essas crianças que estão terminando, para que elas possam continuar em outra escola já com outro diferencial. Então eles passaram com restrição, não sabe o mais, o menos, né, a subtração, ou então não sabe ler. Então, através desse projeto, nós estamos mudando essa característica das crianças. Como? Não é fazendo igual a professora já faz, a regente, né? Aquela didática comum. Não, aqui a gente vem numa didática lúdica, né? Como a gente já trabalhou aqui o lúdico. Então, através do lúdico, eles vão aprender as letras, né? Vão aprender quanto tempo durou. Então, tudo isso aqui, ó, eles vão aprender tanto a matemática como o letramento. Tipo, esse trabalho aqui é o Sumiço da Tainha de Ouro, que é baseado em um livro. Um livro. Eles, estudando esse livro, lendo esse livro, eles aprenderam várias... Sim, várias. Ele vai aprender as letras, vai aprender sobre geografia, vai aprender a história de Santa Catarina. Então, só através do livro, né? Então, a gente pode abranger vários eixos através do livro. Tu falou a informática, né? Inclusive, recentemente, nós recebemos material robótico, né? Onde eles trabalham também com a robótica lá na informática. Então, lá eles aprendem também, através da robótica, o letramento e o numeramento. Então, tudo voltado à alfabetização com eles. E a ideia é essa que você falou, é de sair um pouco da questão da sala de aula tradicional da disciplina. Sim. Aqui a gente traz outros conteúdos, as ciências. Então, ele não vai aprender as ciências escrevendo, ele vai aprender as ciências ali através do laboratório, né, visualmente, igual eles aprenderam agora citologia, aprenderam o aparelho digestivo, ó. Aqui, ó. Então, assim, ó, a gente leva muito o aprendizado na prática, né? Como se fosse um tecnicista, né? Aprendendo ali na prática. Então, aqui, ó, por exemplo, eles aprenderam ciências onde fica cada parte do corpo humano, né? Mas eles aprenderam fazendo. Esse exemplo aqui, por exemplo, é de uma aluna, ela deitou em cima do papel e os demais alunos copiaram a aluna. Quem foi essa aluna, gente? A Ana Clara. A Ana Clara, né? Esse aqui, o outro aluno também. Quem foi esse? O Iago. Então o menino deitou, é havaiano, né? E daí eles pintaram conforme as cores do Havaí. E eles pintando, eles estão aprendendo e eles estão se desenvolvendo. Então é muito rico o trabalho. A ideia é que eles saiam daqui, encerrem o 5º ano já preparados para a nova etapa. Sim, nova etapa. Vocês sentiram muito no pós-pandemia, depois que retornou, essa dificuldade que eles tiveram em casa de aprender? Sim, bastante. Nesse formato à distância? Bastante. Então, assim, além deles virem com defasagem no nosso aprendizado, eles vieram também com defasagem na comunicação, né? No toque do amigo, né? Na questão da postura. Eles vieram totalmente diferentes do que eles eram anteriores, né? Então, hoje a gente consegue colocar uma turminha junto, antigamente a gente não conseguia, já consegue desenvolver que eles trabalhem em equipe, quem sabe mais ajuda o outro que não sabe. Então, tudo isso aqui a gente consegue fazer nesse espaço. Daniele, o apoio pedagógico ele acontece com turmas menores. Sim. São alunos mesmo indicados pelo professor, né? Com o mesmo baixo rendimento escolar, né? Então a gente pega aqueles alunos que realmente a professora tem em média 28, 30 alunos, então ela sabe aquele que está ali que ela não vai conseguir. Então a Daniele, esse é o aluno que tu vai trabalhar. E aí ela nos dá as dicas, nós fazemos primeiro uma prova do DEF, o DEF nos manda a prova de 1º a 5º ano, então nós fazemos uma prova com aquele aluno, através daquela prova a gente tem o diagnóstico do aluno,
e vem para o apoio. Me cita algumas atividades, além do sumiço da tainha de ouro, do desenho aqui em tamanho real, né? Tá. Do corpo então, humano. a cada aluno tem um caderno lá, tá? E todas as atividades, elas são colocadas no caderno. Para quê? Nós temos a amostra de trabalhos deles agora em novembro. Então, os pais vão poder acompanhar o que o seu filho fez durante esse período aqui no projeto. Por hoje é só. O Educa Floripa fica por aqui. Um forte abraço.